O Kylian Mbappé superou o Ronaldo Fenômeno? Essa é uma comparação que vem sendo feita já há algum tempo, mas que ao decorrer da Copa do Mundo desse ano apenas se intensificou. Sim, o debate já está na mesa e hoje eu vou analisar estatisticamente em 5 critérios se essa é uma verdade ou não. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo é baseado apenas na minha opinião. Se você discorda ou concorda, comente aqui embaixo e vamos ver no que vai dar. Eu elaborei 5 critérios para que eu pudesse chegar a uma verdade conclusiva baseada em fatos. São eles: 1. Influência com o público. 2. Títulos coletivos. 3. Títulos individuais. 4. Os números em si individuais dos dois na carreira. E 5, que para mim é o maior dos critérios, que é o legado que cada um deixou para o futebol, ou que vai deixar no caso do Mbappé. E começando com o primeiro critério, que é a influência geral que cada um tem para com o público. E aqui, graças a uma vantagem que o Ronaldo tem de já ter finalizado a sua carreira, leva uma vantagem. Argumentos pro Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno é até hoje um exemplo do que um atacante deve ser. Ele era incisivo, ele ia para cima dos seus marcadores, ele pedalava para um lado, pedalava para o outro, mudava de direção muito fácil, e isso fez com que muitos, inclusive aqui no Brasil, tivessem a opinião de que o Ronaldo era o maior jogador brasileiro pós Pelé. Alguns discordam, acham que é o Ronaldinho Gaúcho, outros pensam que possa ser o Romário, mas uma grande maioria tem por convicção que é o Ronaldinho Fenômeno. Fora que alguns outros grandes jogadores que vieram depois já afirmaram que o Ronaldo Fenômeno era sim a sua grande inspiração. Entre eles temos nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo já disse que tem o Ronaldo Fenômeno como inspiração. Também o Lukaku, o Haaland e o próprio Mbappé. Isso são aspas já ditas. Fora que o Ronaldo Fenômeno, ele influenciava todas essas pessoas e o mundo todo em uma era que não havia redes sociais. E isso pra mim é um grande ponto. Numa era em que as redes sociais não dominavam o mundo, o Ronaldo Fenômeno conseguia ser um fenômeno midiático. Ele realmente era um fenômeno. E os argumentos pró Mbappé são que, indiscutivelmente, o Mbappé é o maior astro dessa geração. Tem ali o Lamine Yamal, o Vini Júnior, o Haaland para tentar combater o astro francês. Mas apenas em seguidores de Instagram a gente consegue perceber uma grande vantagem do francês para os outros. O Mbappé tem sim uma antipatia com o público, mas ao mesmo tempo que tem uma grande antipatia, tem muitos admiradores no mundo. Muitos jovens com certeza se inspiram no Mbappé. Ele é um ícone do futebol moderno que representa força e velocidade. Mas aqui não vai ter como pro Mbappé. Aqui é Ronaldo Fenômeno disparado, principalmente por causa daquele argumento que eu já citei. O Ronaldo Fenômeno já terminou a sua carreira. Então nós temos uma dimensão mais exata do que é o tal do Ronaldo Fenômeno. Ainda hoje, no dia de hoje, Ronaldo Fenômeno é maior nesse critério sim do que o Mbappé. Então, ponto pro Ronaldo. E o segundo critério são os títulos coletivos. Aqui ambos não se destacam tanto em títulos coletivos por clubes, mas ambos se destacam grandemente em relação às suas seleções. O Ronaldo Fenômeno conquistou a Copa do Mundo 2 vezes, sendo que a de 94 ele quase não jogou, ou não jogou. E na Copa de 2002, que foi a que o Ronaldo conquistou, ele amassou. Para muitos foi o melhor jogador da Copa, alguns dizem que foi o Rivaldo, mas quem ganhou foi o Oliver Kahn. Sim, o Oliver Kahn foi eleito antes do jogo da final. Um absurdo. E fora que o Ronaldo Fenômeno é muito mais reconhecido por causa da seleção brasileira do que por ele ter jogado em clubes. Ele jogou muito no Real Madrid, no Barcelona, na Inter de Milão, mas o seu maior sucesso é pela seleção brasileira. E a mesma coisa serve para o Mbappé. O Mbappé nunca se destacou muito coletivamente, tanto por PSG quanto por Real Madrid agora. Com o PSG ganhou alguns campeonatos franceses, obviamente, algumas Copas da Liga Francesa, mas é a Copa da Liga Francesa e a Liga Francesa. Entretanto, porém, todavia, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a França está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, sendo a principal favorita a levantar o caneco. E então, aqui, levando em consideração apenas o forte dos dois, que são as suas respectivas seleções, hoje o Ronaldo leva mais uma, 2-0 pro Ronaldo. Mas vale ressaltar que a história do Mbappé
Mbappé ainda está sendo construído. Eu creio que daqui para o final da sua carreira, o Mbappé vai ganhar nesse critério do Ronaldo Fenômeno. Então seguimos com 2-0 para o nosso brasileiro. Se você está gostando desse vídeo, vai me ajudar muito se você se inscrever e deixar o seu like. Vai me ajudar a monetizar esse canal para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Vamos voltar pro vídeo aí. E agora vamos para o terceiro critério, que são os títulos individuais. E aqui o Ronaldo Fenômeno ganha de lavada. O Ronaldo Fenômeno já foi artilheiro da Copa do Mundo, assim como o Kylian Mbappé, mas o Ronaldo Fenômeno já foi eleito 2 vezes bola de ouro pela France Football e 3 vezes o melhor jogador do mundo do prêmio The Best, o atual prêmio The Best, da FIFA, o melhor jogador eleito pela FIFA. Enquanto o Mbappé ainda não conquistou nenhum desses títulos, que para mim são os principais títulos individuais. E até aqui é um absurdo o Mbappé nunca ter sido o melhor do mundo. Ele é considerado por todos, creio eu, ou a maioria, o jogador mais talentoso dessa atual geração. E mesmo assim não conseguiu faturar nenhum dos títulos. E eu ainda creio que se a França for campeã dessa Copa do Mundo, ele também não vai ser. Isso porque tem alguns jogadores da própria França que estão à frente do Kylian Mbappé, sendo eles o Olise, o Dembélé e talvez o Doué. Então, ainda que pareça absurdo, o principal jogador dessa seleção não vai ser melhor do mundo se ganhar a Copa do Mundo. Então aqui a gente tem mais um ponto pro nosso Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. 3-0 pro Ronaldo. E aqui talvez tenha o primeiro critério em que o Mbappé vença o Ronaldo Fenômeno, que são os números individuais de cada um. Sim, gols, assistências e gols mais assistências. É o que eu vou considerar, porque ambos sempre jogaram no ataque. O Mbappé, mesmo que tenha começado na ponta esquerda, sempre foi um jogador incisivo no ataque. Nos números que eu cacei aqui pelo Transfer Marketing, o Ronaldo Fenômeno tem nada mais nada menos que 414 gols, 127 assistências, o que somando 541 gols mais assistências, as famosas participações em gols. E tudo isso em 616 jogos oficiais pro lado do nosso brasileiro. E ele tem uma média absurda de 0,878 aproximadamente de participações em gols por jogo. É uma média absurda, beleza? E agora vem o mais assustador, que é o fenômeno chamado Kylian Mbappé. O Mbappé fez 407 gols, 175 assistências, 582 participações em gols em apenas 586 jogos, o que nos gera uma média de participações em gols de 0,99 gols por jogo. É quase uma participação em gol por jogo do francês. Isso mostra o quão influente é Kylian Mbappé no ataque dos seus respectivos times. Então aqui não vai ter como, infelizmente, para o nosso brasileiro. É 3-1 para o Ronaldo Fenômeno. E agora o quinto e último critério, o Ronaldo Fenômeno já ganhou, mas aqui vale o 4-1 para o Ronaldo Fenômeno. Porque o critério é o legado que cada um deixou pro futebol. E o Ronaldo ganha por muito. O Ronaldo sempre foi um exemplo de atacante, como eu disse lá no primeiro critério. Além disso, o Ronaldo é um exemplo de superação no esporte. Creio que todos sabem da lesão que ele teve no joelho pré-Copa de 2002. E quando muitos davam por encerrada a sua carreira, ele se negou a deixar que o seu corpo definisse o que ele faria ou não. Tanto que ele conseguiu superar a lesão e jogar muito na Copa de 2002. O legado que o Ronaldo Fenômeno deixou inspirou jogadores como Ibrahimovic, Lukaku, Cristiano Ronaldo e o próprio Mbappé. O Mbappé é um reflexo do legado do Ronaldo. E é claro que o Mbappé tem muitos feitos ainda jovem, mas ele precisa terminar a sua carreira para que a gente entenda de fato quais legados ele deixou pra gente. Até então eu não consigo pensar em nada. Talvez o exemplo de força e velocidade, mas o Ronaldo Fenômeno também tinha essas características de força e de velocidade. Infelizmente ou felizmente não tem como o Mbappé disputar isso aqui. É alguém que já terminou a sua carreira contra alguém que está no começo ou no meio da sua carreira. Então aqui é 4-1 pro Ronaldo Fenômeno. Lembrando que isso aqui é tudo baseado na minha opinião e em um estudo que eu fiz antes do vídeo. Se você discorda de alguma coisa, comente aqui embaixo o que você acha. Deixem também sugestões de temas que eu posso fazer nos próximos vídeos. E é isso. Um abraço. Valeu!